Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui nos fala, teu irmão em Cristo já fez amém? Um pouquinho sumido, mas eis-me aqui, amém? Uma boa tarde para você, onde quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Um abraço a todo o povo de Deus. E eu queria trazer uma palavra para você, breve, rápida, correndo, que o tempo não nos espera, que fala, irmão, que está aqui em Gênesis capítulo 22, que traduz: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E o versículo seria 22, versículo 8, que diz assim: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Queria deixar um tema. O tema é Deus proverá. Eu não sei, querido, em que área ou que você tem pedido a Deus. Há quanto tempo você tem pedido a Deus uma resposta para uma solução para o teu problema, para a tua causa, para a tua necessidade? Não sei se é familiar, não sei se é financeiro, não sei se é conjugal, não sei se é na área trabalhista, não sei se é uma porta de emprego. Eu quero dizer para você que Deus proverá. Deus é aquele que provê quando você menos espera. Deus provê, Deus entra com providência. O que eu quero trazer nessa palavra para você? O que tocou no meu coração para que eu venha trazer esta mensagem para você nesta tarde? Aqui fala sobre Abraão, quando é provado por Deus, e manda oferecer o seu filho Isaque, o seu único filho. Deus chama Abraão e diz: e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te darei. Então se levantou Abraão pela manhã, na madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Vamos parar por aqui. Então você vê que aqui Deus chama Abraão, pega seu filho Isaque, leva para o Monte Moriá, 3 dias, irmãos, de viagem, Vamos dizer assim, vá para aquele lugar. Ele chegando até lá, ele vê o local aonde foi ordenado que teria que estar. Ou adoraram a Deus. Os moços subiram, foram adorar a Deus. O que eu quero dizer para você nesta tarde? Irmão, existem momentos que Deus apenas quer que nós venhamos o adorar. Nosso propósito com Deus é adorá-lo em espírito e em verdade. Deus, irmão, muitas vezes também, Ele quer provar a nossa fé, Ele quer provar a nossa capacidade, Ele quer nos provar, irmão, em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, irmão, ficamos desesperados, ficamos sem direção, sem rumo, ficamos, vamos dizer uma palavra, sem chão. Mas, irmão, quero dizer para você, nós, servos de Deus, cristãos, somos provados a todo dia, a toda hora, a todo instante. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Deus fez um teste com Abraão, não para fazê-lo tropeçar e desistir da sua
assistir a sua queda, perdão, ó. Deus fez um teste com Abraão, não para fazê-lo tropeçar e assistir a sua queda, mas para aprofundar sua capacidade, como eu falei, sua capacidade de obedecer a Deus e verdadeiramente desenvolver seu caráter, assim como fogo, assim como o fogo refina o minério para extrair metais preciosos. Deus nos refina através das circunstâncias difíceis quando somos testados. Podemos escolher reclamar ou tentar ver de que forma estamos sendo provados por Deus para desenvolver nosso caráter. Muitas vezes Deus está nos provando. Deus quer ver até onde nós aguentaremos chegar, até onde nós vamos. Deus quer provar aonde está a nossa obediência com Ele, de que forma estamos agindo, como está o nosso comportamento diante da ordem que Ele nos dá, porque Deus nos dá ordem, muitas vezes coloca em nossas mãos uma responsabilidade e Ele quer saber até onde nós iremos com essa responsabilidade, se chegaremos até onde Ele quer que devemos chegar. Como assim Ele ordenou a Abraão pegar o seu filho Isaque, levar para o Monte Moriá, preparar o fogo, lenha, cutelo e sacrificar o teu filho. Eu quero dizer que Deus não queria sacrificar o Isaque. Deus testou Abraão, Deus provou a fé de Abraão, assim Deus tem provado a nossa fé. Olha o que fala aqui, ó. Naquela manhã, Abraão iniciou uma dos maiores atos de obediência já registrado na história. Ele viajou cerca de 80 quilômetros até o Monte Moriá, próximo de Jerusalém. Com o passar dos anos, ele aprendera muitas lições difíceis sobre a importância de obedecer a Deus, e desta vez sua obediência estava completa. Obedecer a Deus costuma ser uma luta, porque pode significar abrir mão de algo que realmente desejamos. Não devemos esperar que a obediência a Deus seja fácil ou que aconteça naturalmente. Então, quer dizer, irmão, precisamos, cada dia estarmos preparados, irmão, ou nos preparar cada dia para poder fazer o melhor para Deus. Temos que cada dia tentar fazer o melhor para Deus, porque Deus, Ele é aquele que dá o melhor para nós. Mas muitas vezes, irmão, primeiro somos testados. Eu sempre falo isso, né? Primeiro somos testados para depois ser aprovado. Assim foi Abraão. Abraão foi testado, pegando o seu filho, o único filho, e levando para um sacrifício. Mas Deus não queria que esse jovem fosse sacrificado. Não, ele testou a fé de Abraão para ver se Abraão verdadeiro amava a Deus. Aí eu lhe faço a pergunta: será que nós estamos amando a Deus de todo o coração? Será que verdadeiramente estamos nos colocando na posição que Deus assim quer que venhamos amar Ele em primeiro lugar? É uma pergunta que eu deixo para nós nesta tarde. Será que estamos nos esforçando para amar a Deus de todo o coração? Renunciando tudo aquilo que às vezes, irmão, nós nos apegamos e deixamos, irmão, de fazer o melhor para Deus. Então Deus muitas vezes tem nos provado, porque Ele nos prova para que venhamos amadurecer, venhamos crescer espiritualmente, né? Melhorar espiritualmente, nos preparar
espiritualmente, porque, irmão, nós temos que cada dia fazer o melhor para aquele que um dia fez por nós, porque Deus foi aquele que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para todo aquele que viesse crer nele, não viesse perecer, mas viesse ter a vida eterna. Então, Ele deu o melhor, e agora Ele quer que nós venhamos dar o nosso para Ele, seja, tirar o nosso tempo para Ele, tirar momento para Ele, para adorá-lo em espírito e em verdade. Olha o que diz aqui, ó. Não sabemos como Abraão acendeu o fogo. Talvez ele tenha usado uma brasa ou uma pedra de fogo para acendê-lo. Vamos lá, ó. Vamos aqui. Porque Deus pediu que Abraão oferecesse sacrifício humano. As nações pagãs realizavam esta prática, mas Deus a condenava como um terrível pecado. Está lá em Levítico, irmão, 21:5, se você pegar. Como um terrível pecado. Deus não queria a morte, como eu falei. Ele não queria a morte de Isaac, mas sim que Abraão sacrificasse o filho no coração. Ou seja, ele não queria a morte de Isaac. Ele queria sacrificar o seu filho no coração. No coração. Para com isto tornar claro que Abraão amava mais a Deus. Ou seja, temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Temos que, em primeiro lugar, amar a Deus. E vamos lá ao nosso próximo. Como? Nós mesmos. Precisamos amar, irmão. Essa palavra amor é uma coisa muito forte. Quando nós amamos, abrimos a mão de tudo. Procuramos estar pronto para servir. E muitas vezes não é ser servido, né? Então vamos procurar cada dia mais se aproximar de Deus, porque Deus é aquele que provê nas horas mais difíceis que você menos espera. Deus entra com providência em cima de uma causa impossível, em cima de um propósito que você tem pedido a Ele, em cima de uma cura, em cima de uma libertação, em cima de uma reconciliação de um casamento, em cima, irmão, de um milagre que você tanto espera, de uma causa impossível na justiça, enfim, em cima, irmão, de uma reconciliação familiar, de um filho para com o pai, de um pai para com o filho. Deus provê, mas Deus também quer que nós façamos a nossa parte, somos provados por Ele. Por isso Ele provou a Abraão, pegando o seu filho e deu para dar o seu filho, o seu único filho. Mas como eu acabei de falar aqui, ele não queria a morte de Isaac, ele queria ver verdadeiramente o amor que Abraão sentia por ele, ou seja, por Deus. Então precisamos a cada dia estar pronto. Olha que fala também aqui, irmão, ó. É difícil nós separarmos de algo que amamos profundamente, o que poderia ser mais natural que amar seu único filho. Ainda assim, quando entregamos a Deus o que Ele pede, recebemos de volta muito mais do que poderíamos imaginar. Os benefícios espirituais das bênçãos de Deus em muito superam os nossos sacrifícios. Você já negou seu amor, filho ou tempo para Deus? Confie em sua providência.
Confie em sua providência. Seja que possamos, querido, confiar na providência de Deus, confiar que Deus, Ele proverá aquilo que verdadeiramente Ele tem para você. Deus é Deus de promessa, e Deus, quando promete, Ele cumpre. Eu faço-lhe uma pergunta: o que você tem dado a Deus? O que você tem oferecido a Deus, meu querido? É uma pergunta que eu lhe faço. O que você tem oferecido a Deus para poder alcançar, meu irmão, o seu objetivo? Será que você tem verdadeiramente adorado a Deus de todo o coração? Será que você tem verdadeiramente adorado ao nosso Deus, se entregando a Ele, tirando tempo para Ele, tirando momentos para Ele, para adorar Ele em espírito e em verdade, porque Ele está buscando verdadeiros adoradores, como Abraão, que foi lá adorar. Assim está querendo nós também venhamos sair, né, de quatro paredes, vamos dizer assim, para ir para a sua casa, o adorar, para entregar 2 horas de culto a Ele. Deus, Ele deu o seu único filho em sacrifício. Agora nós temos que dar a nossa parte, fazer a nossa parte em adorar. Olha o que diz aqui, irmão, em nome de Jesus, para você entender, ó. O sacrifício de criança aos deuses era uma prática comum nas religiões antigas. Os amonitas, vizinhos de Israel, faziam deste tipo de sacrifício. Ofereciam criança a seu deus, Moleque, uma parte vital de sua religião para eles. Esta era a maior oferta que poderiam fazer a fim de afastar o mal ou acalmar os deuses furiosos. Pode ver, os deuses furiosos. Deus deixou bem claro que esta prática era abominável e estritamente proibida. Seu caráter sustentou que o sacrifício humano é algo inconcebível. O amor e não necessita ser acalmado. Está lá em Êxodo 34:6. Depois você lê. Ele é o Deus da vida, que proíbe o assassinato e encoraja práticas que conduzem à felicidade e ao bem-estar. Está lá em Deuteronômio. Ele é o Deus das necessidades e demonstra especial preocupação com as crianças. Ele é um Deus generoso que, ao invés de pedir sangue, ao invés de pedir sangue, dá a própria vida pelas pessoas. Aqui fala, tá em Isaías, fala sobre isso. Isaías 53, 4 e 5, fala sobre isso. 53, olha, Isaías 53, 4, fala, ó, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e a nós nos reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, querido, temos, irmãos, cada dia estarmos preparados, porque Deus deu o seu único Filho na cruz do Calvário, para todo aquele que nele viesse crer, não perecesse, mas viesse ter vida eterna, vida com Deus. Deus abomina sacrifício. Você vê que quando eu li aqui, eles ofereciam sacrifício a Deus pagãos, sacrificando crianças. Mas, irmãos, Deus, Ele não quer mais sacrifício de ninguém. Ele já deu o verdadeiro Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz levou as nossas dores, como foi lido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6 ainda fala, ó, e todos nós andamos desgarrado como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então você vê, irmão, Deus preparou tudo. Deus preparou tudo. Até o cordeiro ele preparou. Até o cordeiro ele deixou preparado. Quando Isaac chegou a perguntar ao pai, então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, porque o cordeiro estava, irmão, já preparado, já estava pronto para o holocausto, no lugar de Isaac. Então, querido, olha o que fala aqui, ó. Olha o que diz aqui, meu querido, olha, preste atenção. Então disse: não tentes a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Seja de os anjos impediu que Abraão sacrificasse a Isaac, e ele viu que verdadeiramente ele amava a Deus. Olha o que diz aqui: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro, aí ó, como eu falei, um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Versículo 14 para fechar para você. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Saiba, Deus proverá.
aquilo que você tanto almeja, tanto deseja, tanto pede, Deus entrará com providência. Deus vai entrar em cima da sua causa, da sua necessidade, em cima do que você tem pedido a Ele, em busca daquilo que você tanto pede, uma resposta que você tem pedido a Ele, e muitas vezes você acha que Deus esqueceu. Eu quero dizer que Deus não esquece dos seus. Amém? Deus está pronto para prover a sua causa, a sua necessidade, aquilo que você tanto almeja e tanto pede. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, Igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Saiba, você que tem descansado no Senhor, Deus já está preparando tudo aquilo que você tem pedido. Ele só está pedindo de você um pouquinho de paciência. A palavra diz: esperei com paciência no Senhor. Amém? E Ele proverá aquilo que tanto você almeja, que tanto você pede. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe nesta tarde. Que Deus te dê uma sexta-feira de tarde abençoada, em nome de Jesus, e já no final de semana, né? Em nome do Senhor Jesus, hoje é sexta, daqui a pouco já é sábado, e entra domingo, e vamos para a casa do Senhor o adorar. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Um abraço do seu irmão e amigo, Jacques Gilmar. Graça e paz. Amém?